começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 está no ar e está de volta para aqueles curiosos que já perguntaram ao Mano Mixel se a gente não iria voltar a gravar. Estamos de volta, mais uma vez aqui eu, Rafael Medeiros, com o Mano Mixel e Leozão. Dessa vez não fiz o AKA na nossa apresentação, porque eu acho que a gente tem que estar sempre inovando. Meus amigos, muitíssimo boa noite. Hoje, dia 7 de fevereiro, um dia para acabar a Trade Deadline. Trade Deadline acaba amanhã, no dia 8 de fevereiro. E um dos temas deste episódio é falarmos sobre algumas troquinhas que aconteceram ainda, que nada muito bombástico nem relevante afetou o mundo dos nossos queridos e amados times de basquete que compõem a NBA. Vou começar o episódio aqui, primeiramente, obviamente, pedindo ao Mano Mixel para nos relembrar onde está o Ed 3. O Ed 3 está no Instagram, no @podcast_ed3, onde se você seguir a gente, você sempre vai ficar sabendo quando tiver episódio novo. A gente posta lá, bota um stories legalzinho para você acompanhar, dê lá um curtir e ouça nosso episódio. Além disso, você pode encontrar a gente no X, porque eu sou moderno, então eu falo X, não Twitter. No @podcasted3, dessa vez sem underline. Lembrando que é tudo escrito por extenso, então o 3 é TRS, não tem um 3, não tem acento, tudo letra minúscula. A única diferença aí no Instagram tem um underline entre podcast Ed 3 e no Twitter não, é só podcast Ed 3 diretão. Segue a gente lá que a gente vai ficar feliz. Muito bem, Mano Mixel. E para a geração Z, a geração mais nova aí, Leozão, também temos o Ed 3 na rede social do TikTok, né? Não temos posts porque a vida é complicada e o CFC é duro, mas teremos assim que possível, com pílulas dos nossos episódios e cocitas mais assim que o Mano Mixel aceitar fazer as dancinhas. Perfeito. Perfeito. Muito bem, sem perder tempo, vamos iniciar esse episódio. Antes da gente falar de trocas, vamos falar de algo, de certa forma, triste para a NBA, triste para a temporada, triste especialmente para os torcedores e fãs do Philadelphia 76ers, desculpa, que foi a lesão de Joel Embiid, o principal jogador da equipe e candidatíssimo favoritaço ao prêmio de MVP. Ficará fora provavelmente por uma lesão no joelho até o final desta temporada. Mais uma vez, Embidão sendo prejudicado por lesões físicas. Mano Mixel, é o fim da temporada para os Sixers com a saída do Embiid? Olha, é perto disso. Eu acho que, até pelo que foi construído até aqui, o Sixers deve ir para o playoff ainda. Acho que ele deve conseguir chegar no playoff. Tem uma boa vantagem, tá, acho que em quinto no momento, mas com uma boa vantagem para o sexto colocado. Enfim, mesmo sem Embiid, existem times piores na Conferência Leste. Agora, pensar que esse time possa chegar em algum lugar grandioso sem Embiid é difícil de acreditar. Até onde eu sei, o Sixers ainda não confirmou o tempo para o retorno dele. Então não está totalmente descartado que ele possa voltar a tempo de jogar playoffs. Aí o cenário, se ele voltar bem, ainda pode ser outro. O Embiid é o principal jogador da temporada, acho que a gente pode dizer. Estava liderando a corrida do MVP. Vinha aí com uma média de 1 ponto por minuto em quadra. Isso é totalmente absurdo. Muito dominante, enfim, e contribui de outras maneiras também para o time, não só pontuando. Então, obviamente, ele faz muita falta num time que já perde James Harden da temporada passada, que era a segunda estrela principal. Tudo bem, tem Tyrese Maxey fazendo uma grande temporada, mas sem o Embiid não tem um grande nome para carregar essa franquia nesse momento e levar ela, de fato, longe nos playoffs. Então,
Acho que é uma notícia muito ruim para os Sixers, muito próximo de um fim de linha. Agora, se o Embiid voltar a tempo, se o time conseguir se manter vivo por tempo suficiente para esperar o retorno dele, aí a gente pode ter que reavaliar essa análise. Muito bem. E dá para pensar, Leozão, acho que algumas coisas disso tudo. Óbvio, é muito difícil pensar em alguém que substitua o Embiid, talvez só se o Sixers fosse atrás do Jokic ou do Antetokounmpo. Acho que não estão disponíveis no mercado. Mas dá para pensar em outras trocas, aproveitando até já entrando um pouco no tema da trade deadline, que possam ser feitas ou jogadores que possam ser trazidos a essa equipe que de certa forma possam tornar o time coletivamente competitivo, ou até mesmo olhando para o restante do elenco do Sixers, dá para pensar em arranjos diferentes ou formas de jogar diferentes que esse time do Sixers possa se reinventar sem o seu principal jogador? Olha, é possível pensar e tal, eu só não acho que é válido. Qualquer troca que o Sixers faça agora pensando nessa temporada, a não ser que eles saibam algo que não tenham exposto ainda, eu acho que não é necessário, sabe? Tipo, é que tem aquele negócio, tá? O Manu que se eu for que não tem informação se ele vai voltar ou não, eles falam que vai ser reavaliado em 4 semanas, né? Pra ver se ele vai ter condições ou não. Então, assim, o pessoal tá trabalhando com aquela hipótese de, ele talvez chegue nos playoffs saudável e tal, mas a questão é o quão saudável ele vai chegar nos playoffs. Porque não é o primeiro ano que ele tem problemas assim, desde o primeiro ano na NBA ele já tem problemas físicos, é praticamente uma recorrência, né? Então, eu não acho que vale a pena para os Sixers nem procurar saídas para se virar sem ele ou estilos de jogo sem ele, nem se matar para ter algo assim. Inicialmente, para mim, os Sixers tinha que dar tudo nessa temporada, porque talvez das últimas temporadas, a passada e essa, são 2 temporadas que estavam muito abertas para todo mundo. Os melhores times que são ali Celtics, Wolves, Clippers, Thunder, Bucks, eles não estão naquela ponta dos carros que fala, pô, esses são times totalmente dominantes. Sobrando, né? Ninguém tá sobrando, Exatamente, né? não tem ninguém muito acima. Então, por exemplo, ano passado o Nuggets era um time muito bom, não era tão dominante quanto foram os times bons dos outros anos. E ele deu um step up na defesa nos playoffs e foi campeão. Então eu acho que muita gente para essa temporada também enxergou isso daí. Não tem nenhum time dominante, então talvez fosse o ano para os Sixers aproveitar esse bom momento e dar o all-in para tentar ir até o título. Agora eu acho que não vale mais a pena. A gente não sabe se o Embiid vai conseguir jogar os playoffs, a gente não sabe se ele jogar o status que ele vai estar ali de saudável, se vai estar 100%. Então, não acho que vale a pena para os Sixers. É questão de ver se o Embiid joga, tentar seguir com esse projeto do jeito que tá, e para a temporada que vem, talvez repensar e ver se quais são as peças que vale a trocar ou vale a manter. Porque para essa temporada, sinceramente, essa lesão mata a temporada inteira dos Sixers. Perfeito. E agora voltando um pouquinho a bola para você, Bruno, eu acho que não só essa temporada se perde, mas eu acho que vale também uma reflexão para o Sixers, e eu não que o time do Sixers necessariamente não seja um time bom, mas é óbvio e muito claro, dado o tamanho do Embiid, a importância do Embiid, o impacto que ele tem nesse time, é que o Sixers depende dele para qualquer tipo de ambição a campeonato. E como o Léo falou, quando a gente tem o histórico do Embiid, que não é um histórico, digamos, de consistência física, né, para estar presente dentro de quadra, isso não deveria fazer o Sixers repensar até que ponto eu ainda devo insistir em ter esta principal estrela? Eu colocaria alguns pontos aqui. Primeiro, apesar de eu concordar que sim, sem o Embiid, o Sixers perde demais e fica praticamente sem condições de ser competitivo entre os melhores times da NBA, é basicamente a mesma coisa que acontece com qualquer um desses times atualmente ponteiros da NBA se perderem sua principal estrela. O Denver não vai conseguir ser o mesmo time sem Jokic.
O Celtics, apesar de ter um elenco mais profundo e bastante estrelado, acho que até mais equilibrado, né, do que outros times, eu não acho que vai conseguir ser o mesmo time sem o Tatum. Então isso acontece com todo mundo, acho que não é exceção dos Sixers. Agora é fato que esse time é muito dependente do Embiid e que, ressaltando o ponto que você trouxe, o Embiid é uma estrela pouco confiável do ponto de vista físico. Já por várias vezes isso foi um problema para o Sixers. Agora, é uma decisão difícil você abrir mão de um jogador de. Ele não é só um franchise player, ele não é só uma grande estrela. Ele é um jogador de calibre de MVP que está no auge da carreira dele. Esse é o momento da carreira. Vamos esquecer por um momento que a gente falou dele não ser muito confiável fisicamente, que é uma coisa que, desde os primeiros anos dele na NBA, vem se apresentando e que a tendência é que, conforme os anos passem, não melhore, né? A menos que ele mude muito a forma como ele joga, não sei, alguma coisa aconteça. Agora, ele tá no auge dele, se a gente esquecer isso por um momento, né? Ele tá nos melhores anos da carreira dele, indo para pelo menos 4 anos de altíssimo nível. Esse é pelo menos o 4º ano de altíssimo nível do Embiid na NBA, sendo extremamente dominante e sendo considerado pelo menos no top 3 de corrida de MVP durante toda a temporada. Cara, como que você troca esse cara? Aí ele vai para um outro time, consegue ficar uma temporada inteira saudável e esse time é campeão. Como que você explica isso em casa? Então, sim, existem algumas coisas, e claro que um GM pode ser ousado e fazer o oposto do que eu acho, mas assim, existem algumas coisas que elas são o que elas são e não existe muita escolha sobre isso. Se você tem um Embiid no teu time, você não vai trocar o Embiid a menos que o Embiid peça para ser trocado. Você tem um jogador como o Embiid. O Dallas, vou dar um exemplo. Muita gente fala que o Doncic é um componente que dificulta o Dallas montar um conjunto forte. Enfim, não estou nem dizendo que eu concordo, não estou entrando no mérito. Mas mesmo que seja verdade, você troca o Doncic para abrir espaço para criar esse conjunto, pode até dar certo se for feito, mas ninguém faz, ninguém vai fazer. Quem em sã consciência, lá para os idos de 2019, não teria draftado o Zion em primeiro no draft? Sendo que todo mundo discutia que era um problema eventual de durabilidade do jogador. Mas você não pode ter a pick 1 e não draftar um cara que tem o potencial que ele tem. Então, assim, tem algumas coisas que elas são o que elas são. Então, assim, eu acho que o Sixers vai trocar o Embiid? Não. Eu acho que ele deveria trocar o Embiid? Não. Eu acho que ele tem que voltar ano que vem e tentar montar um time em torno do Embiid e torcer para no ano que vem o Embiid não se machucar. Enquanto o Embiid estiver nesse momento da carreira dele, não dá para trocar o Embiid. A menos que ele peça para ser trocado, é uma outra história. Se o Sixers quiser trocar o Embiid ou o Dallas o Doncic, recomendo aí conversas com o Sacramento Kings. E oferecer Malik Monk, Harrison Barnes. E Harrison Barnes e Davion Mitchell. Os 3 eu acho que tá de bom tamanho pelo Por Embiid. qualquer uma dessas duas estrelas, quiçá pelas duas. Quiçá. E aí Harrison Barnes pode jogar metade da temporada no Sixers, metade da temporada no Dallas. Tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando com essa troca. Dá uma segunda rodada para cada um, né? Só para fechar ali o pacote e vai embora. Já era. Leozão, Leozão. Não quer prejudicar ninguém, né, Leozão? É isso. Perfeito. Que bom que vocês são imparciais, assim como eu. Leozão, aproveitando, a gente já falou mudando de assunto, a gente falou bastante aqui do Embiid, eu acho que concordo muito com esse ponto do Mano Mixel, é difícil pensar em trocar. Tivemos recentemente os nossos queridinhos amigos, o Memphis Grizzlies, enviando uma de suas peças que era, em teoria, uma das mais fundamentais, porém, que há muitos não, mas há algumas temporadas, 2 para ser mais preciso, já não vem pisando tanto em quadra, que é o neozelandês Steven Adams, foi enviado para o Houston Rockets do Mano Mixel aqui por Vitor Oladipo, mais 2 escolhas de segunda rodada do 3. 3 escolhas, obrigado pela correção, Léo. Mas tivemos aí o envio do Aquaman para o Houston e
Grizzlies praticamente aí recebendo as escolhas e o Oladipo que depois que saiu do Heat não teve a mesma performance que teve em Miami em Houston, né? Então, Uhum. analisa essa troca, Leozão. Traga seus pontos. Essa é uma troca que, assim, ela é uma troca que a gente vai poder analisar daqui uns 8 meses, que é quando começa a próxima temporada, porque nenhum dos dois vai jogar agora, né? Então, é uma troca basicamente para o futuro. O Houston foi atrás do Steven Adams, talvez seja o pivô mais, não quero dizer confiável, mas mais sólido da liga. É o cara que melhor bloqueia para armador, é o cara que melhor, sei lá, é estável no garrafão para disputar rebotes, tanto ofensivos quanto defensivos. Ele é um pilar ali para todos os times que ele passou, mesmo em Oklahoma, agora em Memphis, ele sempre foi um cara que foi muito estável, que foi muito sólido. Então, eu imagino que Houston esteja mirando isso para fazer um par ali com o Şengün, né? Para talvez reforçar esse garrafão, para ajudar também ali o Van Vliet na armação, que ele é um ótimo cara para criar jogadas ali em jogadas de pick and roll. Então, eu acho que é uma ótima troca para Houston, mas é uma troca para ano que vem. Ano que vem, na verdade, a temporada que vem. Mas assim, foi até um negócio que a gente estava comentando antes, né? Eu acho curioso como as escolhas de segunda rodada estão ficando muito valiosas na NBA nos últimos anos. Porque assim, o Steven Adams sair por escolhas de segunda rodada é algo que se você falasse daí, tipo, sei lá, 2 temporadas atrás, eu ia falar que era uma loucura, pô. Um cara desse calibre, desse nível na liga sair por escolha de segunda rodada é meio engraçado. E o Oladipo, assim, falando agora de Memphis, eu não sei muito bem o que pensar, pra ser bem sincero. Eu esperei muito pelo retorno de Vitor Oladipo já por, sei lá, 4 vezes. Não aconteceu, aquele Oladipo do Indiana nunca mais apareceu. Eu acho que, assim, a gente teve brilharecos aqui e ali. Apareceu uma vez ou outra ali, um ou dois jogos no Heat até machucar. Então, é um jogador que o auge dele no Indiana foi algo mágico, que infelizmente as lesões mataram a carreira dele. Então, eu acho que o. Aquele do Indiana era muito dominante. Não, era uma Muito loucura. dominante. Ele e o TJ Warren também ali no Indiana, pô, foram dois caras que, assim, se eles jogassem aquilo ali Pra sempre, né? constantemente, aí o Indiana já tinha sido campeão, pô. É uma Com loucura. certeza. Então, assim, eu acho que o Grizzlies já vem nesse movimento de talvez dar uma reformulada no elenco. Mandou embora o Dillon Brooks no começo da temporada, agora o Steven Adams, que era outro pilar aí desse time. Então, se for comparar com o time ele que chegou longe nas últimas temporadas, já metade do time principal já foi embora. Então, agora a gente vai falar também um pouco mais pra frente, mandou o Xavier Tillman também embora, trocou ali com o Celtics. É um time que tá tentando se renovar, eu imagino. Tá mirando a free agency ali da próxima temporada. Talvez algumas trocas, já acumulando picks também de segunda rodada. Agora, juntando as duas trocas, já são 5 picks, né? Duas que vieram do Boston, 3 que vêm de Houston. Então, talvez esteja mirando algo aí para a próxima off-season para tentar, já que esse ano morreu basicamente a temporada, né? Parte pelo comportamento dessa quadra de Jamoran, parte pelas lesões que assolaram o time. Então, eu imagino que essa troca aqui para Memphis é só um ponto de, tá bom, essa temporada aqui morreu, vamos pensar o que a gente vai fazer para a temporada que vem. E a ideia para a temporada que vem para o Grizzlies, eu imagino, é mudar bastante assim o shape do que é o time hoje. Então, nos dois pontos de vista, eu acho interessantes. Tanto para Houston ter uma solidez maior, que é algo que na temporada passada não existia, nessa temporada melhorou bastante, mas ainda tem um ponto ali a evoluir. Quanto para o Grizzlies reformular todo o elenco que até o ano passado, ali, a temporada passada, não estava dando certo do jeito que eles queriam ainda. Mano, Mixel, chegou o reserva ideal pro Şengün e o parceiro de pick and roll da molecadinha do Houston Rockets ou não? Eu acho que o Adams pode sim ser um jogador bem útil. Acho que vai ser o reserva do Şengün, né? Não vai colocar o Şengün no banco, claramente. O Şengün, para mim, cada vez mais solidifica como o principal candidato a ser o franchise player desse Rockets. Acho que ele agrega, acho que na parte defensiva, acho que ele é um defensor bastante aceitável de garrafão, coisa que o Rockets não tem. O Şengün não é um bom defensor de garrafão.
Acho que ele ajuda na experiência, ajuda no pick and roll, sim. E pro Rockets, dado que o Rockets ainda tem muitas picks de segunda rodada, talvez não tão valiosas assim, ou talvez valiosas, como o Leozão disse, né? A NBA está valorizando muito picks ultimamente. Mas também tem muitos jovens já, então eu acho que o movimento que o Rockets está fazendo é adicionar mais jogadores veteranos que possam acelerar o processo de reconstrução desse time e não draftar mais jogadores esperando encontrar ali peças para render num futuro de médio prazo. O único ponto que eu questiono do lado do Rockets assim, até um dia o Rockets estava falando que ia tentar uma estrela adicional, talvez abrindo mão de algum dos jovens, falaram do Jalen Green, e mais algumas picks para ir para playoff esse ano e tudo mais. Aí no outro dia o Rockets faz uma troca por um jogador que, apesar de eu achar interessante, não joga esse ano. Então, assim, poxa vida, será que eles têm mesmo retorno? Ou será que eles acordam e decidem o que vão fazer na hora? É que essa troca já aconteceu e essa estrela se chama Dillon Brooks. Então, acho que você que ainda tá aí muito ressabiado com o Dillon Brooks no seu Inclusive é time. um ponto, né? Porque eu até acho que o Dillon Brooks está fazendo um papel bastante aceitável no meu time. Muito. Inclusive a gente vai ver Steven Adams e Dillon Brooks juntos de novo, né? Porque dizem que o Steven Adams era exatamente a presença de vestiário que falava pro Dillon Brooks que tinha coisa que não podia fazer, tipo zoar o LeBron, mas ele não ouvia muito. Então vai ser interessante também ver os dois juntos. Eu acho que pensando no ano que vem é uma troca interessante pro Rockets. Acho que abrir mão dessas 3 picks de segunda rodada não é algo que nos próximos anos vai fazer muita falta, dado o cenário da montagem de time. E para mim, do lado do Grizzlies, o Grizzlies quer alguns ativos, né, no caso de as picks, e o Grizzlies quer abrir espaço de cap. Porque o contrato do Oladipo é expirante. Então, assim, o Oladipo não vai jogar pelo Grizzlies, muito provavelmente. Até vai, né? Dado do cenário aí de falta de jogadores do Grizzlies. Ok, tá faltando. A gente até tinha dado umas sugestões lá. Eu podia completar o banco. Fácil. Se ficar lá sentado, eu consigo fazer. Eu jogava o garbage time desse Grizzlies aí, tranquilamente. Entendeu? Então, e aposto que o salário de um contrato de 10 dias na NBA já ia dar uma boa ajudada na construção do meu patrimônio. Talvez fizesse até o Leozão repensar se ele precisa mesmo tirar a carta de motorista ou não. Salário de 10 dias na NBA. Ele poderia ter um motorista. Exatamente. Exato. Mas, Leozão, pegando esse gancho do Mano Mixel, além da movimentação do Adams, a gente teve hoje o Grizzlies se movimentando novamente, mandando uma das suas jovens revelações, um pivô que apareceu principalmente muito bem nos playoffs da temporada passada, o professor Charles Xavier Tillman II foi para o Boston Celtics em troca de foram 2 picks de segunda rodada que o Celticão mandou? Foi, agora eu acertei. Foi, mas mais algum jogador obscuro aí, eu não lembro quem é. Mas esse a gente sempre deixa para não falar, né? Então, faz parte desse movimento. Acho que o Mano Mixel tocou num ponto importante. O Grizzlies parece que não só quer uma abertura de cap, mas está procurando, de certa forma, trazer com essas trocas alguns, nem que sejam mínimos ativos, assim, para pensar, na minha opinião, assim como no Mixel, em trocas futuras no ano que vem. Eu acho que sim. Eu acho que absolutamente qualquer movimento que o Memphis Grizzlies fizer agora é pensando no ano que vem, porque essa temporada do Memphis Grizzlies acabou. Ela nunca existiu, na real, né? E quando pareceu que podia ser que ia existir, 4 jogos depois acabou que o Jamoran se machucou, né? O Jamoran tá fora da temporada, Desmond Bane fora por muitas semanas, praticamente fora da temporada, porque o Grizzlies não vai para playoff, então praticamente fora da temporada. Marcus Smart não jogou praticamente em hora nenhuma e também tem várias semanas aqui machucado, enfim. O Steven Adams nem veio para a temporada. 4 titulares aqui de cara que jogaram muito pouco esse ano, né? O Bane ainda jogou um certo tanto, mas também estamos falando de meia temporada fora, praticamente, no fim das contas. O Desmond Bane vinha, para mim, na melhor temporada dele, como diz o outro, disparado. Não é nem disparada, disparado. Mas, Leozão, Mano Mixel
Deu uma entrada aqui, mas Ah, não era pra mim, gente? Desculpa. Não, mas tá certo, pô. mas Se tá tem o que certo, mano. falar, tem que botar pra Isso fora. aqui é programa de debate, isso aqui é padrão donos da bola do craque Neto. Desculpa aí, Leozão. Vou me recolher aqui. Não, que é isso, pô. A sua opinião é sempre muito mais bem-vinda que a minha. De forma alguma, Leozão. Até porque o senhor é Não, mais agora, idoso que eu. agora vocês É. param com isso aí e pode continuar o programa. Não, mas eu concordo muito com esse ponto. O Grizzlies, ele tem neném que ele quer, ele tem que focar no ano que vem, na temporada que vem. Pô, é muito difícil falar temporada que vem, não ano que vem, né? Enfim, fica aí o desabafo. Porque, assim, o Grizzlies, do jeito que ele estava montado até a temporada passada, ele não estava dando certo. Ele tinha claras limitações no estilo de jogo. Para essa temporada, a inclusão do Marcus Smart visava até tentar alterar isso daí um pouco, mas aí vem naquele negócio de você tentar mudar só um pouco, porque estava dando certo, só não estava dando certo o bastante. Aí, óbvio, deu tudo errado. E eu acho que nesse meio de processo o pessoal olhou e falou: bom, a gente queria mudar, mas não queria mudar tudo. Agora ele já tá na merda, já pega e revira tudo aí, segura quem precisa segurar. Então a base do time vai ser Desmond Bane, vai ser Marcus Smart e Jamoran. E o resto eles vão tentar montar ali em volta disso. O Jaren Jackson Jr. também, obviamente. Então, principalmente em questão de compor elenco, eu acho que essas picks, esses assets que eles estão juntando vão ser muito importantes para a temporada que vem, porque nessa época de ano de deadline, por exemplo, você consegue juntar ali essas picks e talvez pegar algum role player importante, um, dois que vão compor elenco, destrinchar alguma troca ali importante no meio de temporada a partir dessas picks, desses assets que eles vão juntando. Então, eu acho que é um movimento interessante, assim, tudo que o Grizzlies tem feito nessa última semana aí, já mostra que eles estão buscando já movimentos, já pensando daqui 8, 9, 10 meses até se bobear, para quando outro time tiver se despedaçado ou desesperado igual eles estão agora. Tá mudo. Foi mal, perfeito. Só dando um plá, acho que além da temporada ter acabado muito cedo, né? E acho que o Jamoran, de certa forma, e a sua punição contribuiu muito para que isso acontecesse. E aí, obviamente, a campanha do Grizzlies sem o Jamoran, ao contrário do que aconteceu em outras temporadas, se a gente pegar, o Jamoran ficou fora. Não sei se vocês lembram disso, mas durante alguns períodos nas temporadas que se passaram mais recentes. Só que foram jogos ali meio que meio da temporada, janeiro, fevereiro, etc. Mas nessa época o Grizzlies ainda tinha seu franchise player Dillon Brooks. Tinha seu franchise player Dillon Brooks e o time soube resistir de certa forma coletivamente melhor, né? Acho que um pouco de já está ter continuado o embalo de um bom desempenho coletivo. Eu acho que além disso tudo, começam a surgir muitos boatos até sobre, e o Mano Mixel foi feliz, sobre a situação do Marcus Smart, né? Já existem times especulando sobre trazer o Marcus Smart, visto que para o Grizzlies foi caro, de certa forma, é caro manter o Smart no elenco e um jogador que não tem jogado, né? Não tem se machucado também muito. Então, vale a pena ficar esperto amanhã. Vai que o Grizzlies não nos traz uma surpresa e aquilo que a gente falou alguns podcasts atrás aconteça. Em Marcus Smart no Milwaukee Bucks, a redenção. Muito bem, e para finalizar, mais uma troca que aconteceu na data de hoje, nosso querido armador Monte Morris, essa bombástica, essa troca bomba, meu amigo, bomba. Se a gente tivesse efeitos especiais aqui, produção, cenário, etc., neste momento apareceria uma bomba aqui 3D, aí, feita em inteligência artificial. Seria tipo o plantão da Globo, né? Viria o tan, 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 Plantão, tan, 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 tan. para do João Kleber e etc. Então, Detroit envia Monte Morris para o Minnesota Timberwolves. Leozão, me relembra essa troca, por favor? Tô É... meio aéreo hoje. Isso daí é pré-carnaval, né? Eu sei como é que Pré-carnaval, é. pré-carnaval. Nessa idade aí dos 20 anos, a gente até se perde. É uma É. loucura. Então, vamos lá. Então, nós temos Monte Morris indo para o Minnesota Timberwolves.
Ih, eu perdi a página. Ah, não, Leozão, você também, Mano Eu dei Mixel. F5 no Twitter e subiu tudo. Mano Mixel, salve a gente. Achei aqui, meu povo. Achou? O Wolves envia Shake Milton, Troy Brown Jr. e uma escolha de segunda rodada, olha ela aí de novo, para Detroit. E o Detroit manda o Monte Morris, que vai ser agente livre, vai ser free agent depois dessa temporada. Ou seja, essa eu vou voltar pro Mano Mixel. O Mano Mixel, o Wolves está acreditando. Parece que dá para ser campeão, né? Agora eu posso falar? Agora você pode. Ah, muito obrigado. Vou adquirir esse hábito de sempre perguntar antes. Perfeito, não. É igual bater na porta, né? É justo. Básica de educação, né? Cara, eu acho que o Wolves está sim acreditando e, convenhamos, não tem razão para não acreditar, né? O Wolves está ali desde o começo da temporada entre os primeiros do Oeste. Como o Leozão falou, não é uma temporada que a gente tem times dominantes, um time claramente favorito, muito longe disso. Assim, eu não apostaria meu dinheiro no Wolves, mas até aí quem sou eu na fila do pão, né? Ao mesmo tempo que eu não apostaria meu dinheiro, eu ficaria pouco surpreso se o Wolves chegasse longe nos playoffs e brigasse lá em cima. E eu acho que o Monte Morris é uma boa adição para esse time, principalmente porque é um time que, na troca do Gobert, abriu mão de muita coisa, né? Abriu mão de muita profundidade de elenco e tudo mais. O Monte Morris eu acho que acrescenta um pouco mais de profundidade de elenco. O Wolves até foi encontrando algumas soluções interessantes ao longo do tempo. Enfim, não acho que é um time. E claramente esse ano é um time que tem funcionado melhor, bem melhor. Mas eu acho que adiciona sim, acho que é uma troca interessante, acho que não foi caro. É claramente uma troca para essa temporada, porque o cara é free agent, e aí vai ter que ser feita uma adição, pode até renovar, mas enfim, vai depender muito do que acontecer também. E abriu mão de uma pick de segunda rodada, que não é tudo isso, né? Os jogadores envolvidos do lado do Wolves, assim, pesos de papel para fazer a parte de contrato funcionar, né? Então, acho interessante, acho sim que o Wolves está acreditando e acho que deveria mesmo, né? Afinal, se o Wolves não acreditar no Wolves, quem vai acreditar no Wolves? É isso aí, né, mano Mix? É o famoso eu acredito. Leozão, o Monte Morris que a gente vai ver no Wolves é o Monte Morris do Nuggets, é o Monte Morris do Detroit Pistons? Ou é um outro? Caraca. Eu acho que é o Monte Morris do Minnesota Timberwolves, no caso, né? Fica a reflexão. Não, eu acho que assim, eu concordo com o Mano Mixo que assim, ele dá profundidade, ele supre talvez uma das maiores carências desse time, que é alguém para suprir os minutos que o Conley não tá em quadra. Que talvez seja o momento mais depressivo de assistir um jogo do Wolves, é ver o quão desesperadoramente ruins e mal preparados eles são para jogar ofensivamente quando o Conley não tá em quadra. Mas assim, eu concordo que tem que dar o all-in, tem que tentar, é temporada aberta, eu não acho que o Wolves talvez não esteja no, sei lá, top 5 de times favoritos para mim, mas eu acho que tem que tentar, sabe? Tipo, não é como se o Wolves soubesse que, não, ano que vem a gente consegue. O Wolves, assim, eu sendo sincero, eu acho que não consegue. O Wolves não tem muitas histórias de sucesso em pós-temporada. Então eu acho que vale, sim, vale o sonho. Mudando para o outro lado agora, Detroit está claramente tentando usar os poucos assets que tem para conseguir coisas em troca, né? Assim, trouxe alguns jogadores ali que, óbvio, Shake Milton e Troy Brown Jr. não são grandes jogadores, mas que talvez interessem alguém ali para fazer uma troquinha, traz umas escolhas ali de segunda rodada, fez a troca ali também do Simone Fontecchio lá com o Jazz. A Eu gente gosto. não ia, a gente não ia falar dessa troca, mas eu lembrei que o Mano Mixel gosta desse rapaz. Eu acho um jogador interessante. Acho que Ele é um bom chutador ali e tal, é tudo que o Detroit precisa. Não tudo, né? Porque o Detroit precisa de muita coisa. Mas é um dos grandes pontos negativos ali do time de Detroit é não chutar a bola de 3.
Eles vão chutar bem, né? Porque chutar eles até chutam, infelizmente, pros meus Fiquei olhos. sabendo que o torneio de 3 pontos desse ano vai ser Lakers versus Detroit Pistons. Não vai ser Não vai ter individual, ninguém, vai ser não vai ter coletivo. jogo, né? Vai ser tudo fora do aro e infiltração. Ninguém Vai ser arremessa. 0-0. Mas então o Pistons acho que de vez aceitou que é ruim. Eu espero, pelo menos, que tenha aceitado. E talvez esteja tipo, tentando usar os assets para buscar coisas para usar na off-season, para abrir espaço, para tentar evoluir o time. O Fontecchio, por exemplo, é agente restrito. Então eu imagino que eles já estejam pensando em manter ele para a temporada que vem. Então, assim, em questão de Timberwolves, eu acho que vale o all-in. Em questão de Pistons, eu acho que vale olhar para essas peças que eles têm ali, que eles talvez pensaram como caras que podem colaborar no time e tal, e se der tudo errado, a gente troca. Começar a trocar eles, porque já deu tudo errado. E por último, falando do Jazz, não sei o que falar do Jazz. É meio que isso, assim, Kevin Knox vindo pro time não é uma grande adição. Pegar uma escolha de segunda rodada que. Ok. Cara, que a gente já tem 8 mil piques de primeira rodada. Exatamente. Então, eu não entendi muito bem o que o Jazz foi atrás, por que que ele entrou nessa troca do Fontecchio, que estava jogando bastante até ali pelo time. Tinha outros jogadores ali que eu acho que seriam mais interessantes de trocar. Tem um cara que tá subindo, crescendo ali na NBA, então não sei muito bem. O único time, na verdade, que eu achei meio estranho nesses últimos dias foi o Jazz participar dessa troca. De resto, eu acho que todo mundo foi bem até, incluindo o Pistons, que é talvez a primeira vez que eu falei isso da franquia nos últimos, sei lá, 15 anos. Nossa. Muito bem. Para finalizar este episódio, vamos falar de 3 times aqui que estão dando o que falar, né? 3 times, alguns deles que a gente não imaginava que estariam tão bem, outros poderiam, mas surpreenderam. Vou começar com o Mano Mixel, o novo líder, o Oeste tem um novo líder, Mano Mixel, e este novo líder é o Los Angeles Clippers do trio, do quarteto, né? James Harden, Kawhi Leonard, Paul George e ele, Russell Westbrook. Que homem. Que homem. Tem um novo líder o Oeste e um líder que tá jogando um basquete muito impressionante. A gente tem que lembrar que o Clippers está chegando à liderança do Oeste agora, depois do começo da temporada que foi muito ruim, principalmente após a troca do James Harden. Teve um período grande, praticamente sem vitórias. E eles conseguiram compensar esse período. Estão jogando um basquete muito interessante. Eu acho que o quarteto de estrelas, eu vou chamar assim, apesar do Westbrook estar vindo do banco, e esse é um dos principais fatores de sucesso desse time, porque os 4 em quadra juntos não ia dar certo, a gente falou disso aqui. A gente falou exatamente disso, falou que provavelmente alguém teria que ir para o banco e teria que ser o Westbrook. Então, podem voltar aí nos programas que a gente falou isso. Alô, NBA, contrata nós. A gente sabe. E Kawhi, Paul George e James Harden estão funcionando muito bem juntos, estão com os melhores aproveitamentos de quadra de suas respectivas carreiras, e isso é impressionante, porque a gente está falando de 3 grandes jogadores que já tiveram grandes momentos. Esse time vai dar trabalho. Se o Clippers não for atacado de novo pelos antigos problemas de lesões deles, eu acho que esse sim é fortíssimo candidato ao título. Talvez é que tem essa questão da lesão, a gente precisa pesar bem isso e pensar bem, mas talvez hoje fosse o time onde eu colocaria meu dinheiro para ser campeão, se eu tivesse. Se eu dar, mas não é o meu caso. Eu acho que, mantidas as condições de saúde, é um time que chega fortíssimo esse ano. Só a gente vai falar de 3 times, e aí já trazendo essa informação, o Clippers é um deles, que nos últimos 10 jogos ganhou 9, né? Então até isso, eu acho que dado principalmente no Oeste, o equilíbrio que se tem, tudo bem que o Oeste tem um equilíbrio do quinto para baixo e do quarto para cima, né?
Muito engraçado. Então, algum time que consegue, minimamente engatar uma sequência de vitórias, consegue se encaminhar para topo de conferência. E um deles, né, Leozão, é o Cleveland Cavaliers, que antes mesmo da volta de 2 de suas principais estrelas, já vinha muito bem e já vinha crescendo na temporada, saindo da zona de play-in, buscando até mando de quadra, e com a volta de Darius Garland e Evan Mobley, o time continua nessa pegada e hoje, salvíssimo engano não, confirmado, segundo lugar do leste, quem diria o Cavs, com esse time jovem, mesmo com uma das grandes estrelas que é o Donovan Mitchell, batalhando agora e brigando já, ultrapassando o Bucks e se aproximando, de certa forma, ainda tem uma distância de 5 jogos, em termos de aproveitamento, do Cavs para o Celtics. Assim, é muito curioso, né, o caso do Cavs, porque é algo parecido com o que a gente falou do Ja Morant nas outras temporadas, que 2 dos seus principais jogadores estão fora e o time, de repente, vira o melhor time da NBA. Desde 1º de janeiro é o melhor recorde da NBA, né, questão percentual. São só 2 derrotas e 14 vitórias. Se descontar o jogo do dia 1º, dia 1º é feriado, a gente não conta, né, o ano começa dia 2. Tá de ressaca, né? Tá de Se contar ressaca. só do dia 2, são 14 vitórias e 1 derrota só. Pro Milwaukee Bucks, inclusive. Então, é uma evolução, assim, é uma run do time do Cavaliers que ninguém esperava, né? Porque se for pensar no começo disso tudo, lá quando virou o ano, era um time basicamente 50-50, né? Tava, acho que se não me falha a memória, tava 18-15, 18-16, alguma coisa assim, e agora tá 32-16, então, né, então, tá 32, né? 18-15 vai estar o time quando virou o ano. Então, é uma evolução assim gigantesca, é um time que o Donovan Mitchell puxou muito esse bonde, começou a jogar assim em níveis absurdos aí no último mês, principalmente. É uma evolução que eu achava que não aconteceria por parte dele, porque eu achava que ele já tinha atingido o teto, ele tem jogado muito mais. O Max Strus, é curioso porque o Max Strus ele não tem números tão bons, se você for pegar assim do que era esperado para ele, talvez, em questão de aproveitamento, né? Ele não tá muito acima da média, mas ele é um cara que se movimenta muito ofensivamente, cria muito espaço. É um time que começou a aprender a jogar com ele também, depois de ele ter chegado aqui nessa temporada. Então, e é curioso pensar como é que o time vai se encaixar agora com a volta de Evan Mobley e do Darius Garland, agora, entre aspas, 100%, né? Porque eles voltaram, vieram do banco alguns jogos, agora estão talvez voltando ao time titular, com maior frequência, com maior assertidão, maior sem limite de minutos, etc. Então, eu tô curioso para ver como é que o Cleveland vai manter esse nível de jogo pelos próximos meses aí, porque aquele negócio é a melhor defesa da NBA, não me falha a memória, nesse. Segunda melhor defesa da temporada. 110,6 pontos a cada 100 posses de bolas o Clippers permite aos seus adversários. Só perde para a defesa do Minnesota Timberwolves. Fala deles. Só que tem uma grande discussão agora no mundo da NBA, que é o quão relevante é uma defesa boa perante os níveis dos ataques atualmente. Sim. Então, fica aquela dúvida de será que é o bastante? Será que o Donovan Mitchell explodindo ofensivamente vai resolver para esse time? Porque assim, para você chegar em segundo do leste, sua aspiração não pode ser só passar da primeira rodada dos playoffs. Você tá brigando ali por mando de quadra, você tá brigando também por momentos mais avançados ali nos playoffs. Então, o que aconteceu na temporada passada foi uma vergonha ali, né, contra o Knicks. O Cleveland saiu, assim, quase que humilhado daquela série. Então, é legal ver esse time se reerguendo, é bonito de ver como o time tem jogado agora, mas eu fico com o pé atrás ainda para ver e os playoffs. Porque no fim do dia, não importa o que você faça na temporada regular, se você não entregar nos playoffs, não vale tanto assim. E ao contrário do time que eu vou falar agora, o Cavs é somente o 16º melhor ataque da NBA. Então, de novo, tem uma campanha muito boa, segundo colocado. Existe um ponto ainda, né, Léo? A gente conversou isso aí recentemente sobre a tabela do Cavs nesse período e o quão ela não foi tão desafiadora.
E a própria manutenção no que você fala de desempenho com as duas principais estrelas, mas é difícil acreditar que um time com o 16º melhor ataque numa temporada regular vai conseguir se desvencilhar de defesas muito fortes nos playoffs, né, com Uhum. ajustes, como foi na temporada passada contra o Knicks, em que o Cavs sucumbiu de forma muito fácil ao Knicks. E vem aquela E discussão de, só um pontinho rápido, diga. eles são o 16º melhor ataque, eles vão enfrentar o melhor ataque, o segundo melhor ataque, o terceiro melhor ataque nos playoffs. Exato. Então, será que vai ser o bastante? Será que a segunda melhor defesa vai ser o bastante para isso? Agora, falando de coisa boa e de time que tá bem dos dois lados, O São Paulo. apesar de sua Não. colocação não refletir tudo isso, o Knicks também ganhou 9 dos seus últimos 10 jogos, o 4º lugar da Conferência Leste, empatado com o Bucks. Porém, o Knicks hoje, na atual temporada, é a 6ª melhor defesa e o 7º melhor ataque. O Knicks, após a troca de Anunoby, trouxe um equilíbrio a este time. O Knicks não era uma das melhores defesas da NBA antes da troca, já era um bom ataque, estava no ataque top 10 antes da troca. Porém, a gente já falou aqui, a troca parece, e na minha percepção aqui inicial, vocês me digam se discordarem, a troca foi muito mais benéfica até para o Knicks do que por enquanto para o Raptors, né? Acho que o Anunoby traz não só a capacidade defensiva que ele já mostrava no Raptors, mas ele traz a capacidade também de certa forma, ter um ala que espaça mais o jogo, que está na zona morta, que arremessa de 3 e que dessa forma, na minha visão, consegue desvencilhar mais o ataque do Knicks que muitas vezes era travado. Mesmo com as ausências, uma das coisas que era muito dúvida no Knicks era como esse time ia se comportar sem o Mitchell Robinson, né? E acho que o Knicks vem se comportando muito bem. O pivô reserva do Knicks tem conseguido cumprir um ótimo papel na ausência do Robinson. E eu não posso deixar de destacar, eu acho que a temporada que o Jalen Brunson vem fazendo, ela é espetacular. Eu acho que a responsabilidade que ele carrega, agora a gente teve recente a lesão do Julius Randle, que vai ficar fora um bom tempo. É óbvio, o Julius Randle tem uma participação importante, mas em vários jogos o Julius Randle era, de certa forma, uma das peças que também travava esse ataque. Acho que vale ver como é que o Knicks vai se comportar sem ele, como é que a responsabilidade e o peso vai ficar muito concentrado no Jalen Brunson e como é que os outros times vão se ajustar para poder muitas vezes deixar o Brunson isolado e conseguir defender com muito mais facilidade o time do Knicks. Mas eu acho que me surpreende de certa forma por todas as críticas que eu já vinha fazendo anteriormente ao trabalho do Thibodeau, mas eu acho que o Knicks foi muito feliz na troca, muito feliz mesmo. Ela trouxe ao time aquilo que o Thibodeau preza muito, que é a defesa, e trouxe com muita imponência do Anunoby. E, de certa forma, no ataque, trouxe um pouquinho mais de repertório ao time do Knicks. Então, eu acho que quando você fala, né, Léo, depois nos playoffs é que as coisas pegam, e aí eu vou dar uma de Mano Mixer aqui, eu acho que eu apostaria muito mais no Knicks tendo sucesso nos playoffs do que no Cavs. Dado um pouco da experiência, de certa forma, que o Knicks tem tido das últimas temporadas, um time, na minha visão, mais cascudo e mais experiente que o time do Cavs para suportar uma atenção e a briga dos playoffs, e um time que de certa forma, se encontrou e já me apresenta um padrão de jogo muito claro, mesmo que dependa muito ainda no ataque do Jalen Brunson, e eu acho que isso é o ponto mais fraco do Knicks. O quanto ele não consegue muitas vezes se desvencilhar de defesas que conseguem parar o Jalen Brunson, e aí dessa forma o time acaba perdendo alguns jogos, né? Ou tendo mais dificuldade em alguns jogos. Só um ponto, você Fala, falou Léo. disso daí da dependência do Jalen Brunson. Eu acho que o jogo contra o Lakers foi meio gritante isso.
Que o último quarto, basicamente, o Lakers estava dobrando no Jalen Brunson no meio da quadra. Ele era obrigado a passar a bola pro lado, pro DiVincenzo ou Josh Hart, ou seja lá quem for. E simplesmente o Knicks passou 8 minutos sem pontuar, basicamente, no jogo. E aí, volta no que a gente falou de playoffs, de defesa se adaptam. Times se adaptam, tudo vira ao extremo, o cara vai dobrar no de lembrança uns 48 minutos do jogo e isso é o bastante. Tem uma das imagens do jogo que é muito enigmática não, mas que traduz muito isso que você falou, que é o LeBron anulando o Jalen Brunson no final, né? Ele persegue o Jalen Brunson em quadra no ataque e ele dá uma pressão tão grande que o arremesso do Jalen Brunson é curto, né? Não chega a bater no aro, raspa no aro, mas é um arremesso que, em teoria, ele livre, ele com um pouquinho mais de espaço, ele não erraria. Mas a pressão do LeBron foi tão grande que ele acaba errando. Muito bem, meus amigos, considerações finais deste episódio, além, obviamente, do nosso super tricolor paulista, São Paulo, ter conseguido o último troféu que lhe faltava? Eu de São Paulo não quero falar nem de futebol. Aproveitar aqui minhas considerações finais para mandar um abraço para o grande Sidão, meu colega de trabalho que ouve a gente. Sidão, um abraço aí, obrigado pela audiência e tamo junto. Grande Sidão, aquele abraço. Depois você manda o arroba do Sidão pro povo conhecer também, Mano Mix. Deve ser arroba Sidão, amigo do Mano Mixel, _. Tudo com letra minúscula, sem um acento. Sem o tio, né, no Sidão. Sem o É tio. Sidão. E você, Leozão, suas considerações finais? É que ele não tem acento porque é com A-U-M, fica sit down, entendeu? Que é o jeito que os jovens falam agora. Meu destaque de encerramento vai para o nosso querido amigo Sidão também. Aí, muito obrigado pela audiência. Espero que tenhamos lhe gratificado com o tempo gasto nos ouvindo. Que Deus lhe pague em dobro, apesar de eu ser ateu. E é isso. E agora é ver o que vai ser desse Stephen Curry e Ionesco, né? No campeonato de 3 pontos. Bom ponto. Ótimo ponto. Meu destaque final é sobre o All-Star Game. A NBA promete entregar o All-Star Game mais futurista de toda a sua história, com quadras. Será que teremos quadras tão chamativas quanto as quadras da Copinha NBA, hein? Mas parece que a NBA vai trazer aí hologramas para dentro da quadra e coisas bem futurísticas. Mano Mixel, que já comprou o seu Vision Pro, né, lançamento da Apple agora recente, vai poder aproveitar mais ainda as transmissões da NBA nesse All-Star Game, né, Mano Mixel? Quem me dera, custa mais do que a minha casa. Deus me livre, mas quem me dera. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Fiquem bem, um grande abraço e lição aprendida do episódio de hoje: não troquem suas estrelas por qualquer coisa. Valeu. Valeu! Valeu, galera.